como eu era comigo mesma antes do autoconhecimento e depois do autoconhecimento integral. O que mudou? Como? De que forma que o autoconhecimento integral impactou na minha vida? Quer me conhecer um pouco mais? Vem comigo! Eu era uma pessoa, e aqui não quero que você fique chateada ou chateado se você se identificar, tá? Você não vai ser a única pessoa que vai se identificar com isso. Porém, eu preciso expor essa maneira como eu era, com o meu físico, para poder ilustrar realmente, porque o físico é onde a gente mais enxerga a diferença. Para ilustrar o impacto que o autoconhecimento traz. Não só por dentro da gente, que claro que aquilo que a gente tem por dentro, né, aquilo que a gente não enxerga, reflete no nosso exterior, mas o nosso cuidado com o nosso físico também se torna extremamente nítido, justamente porque a gente enxerga de longe. A gente enxerga de longe quando uma pessoa não dorme bem. A gente enxerga de longe quando aquela pessoa está passando fome. A gente enxerga de longe se aquela pessoa sofre de ansiedade, se aquela pessoa está deprimida, se aquela pessoa está alegre. Tudo isso a gente nota no nosso corpo físico. E eu era uma pessoa que eu não respeitava o meu sono. Eu não conseguia dormir de jeito maneira, era muito difícil eu conseguir dormir. E eu sempre tinha para mim, olha só o padrão de pensamento que eu tinha. Dormir era perda de tempo. Então eu passei anos da minha vida dormindo muito pouco. Tanto à noite, e aquela cesteada da tarde, depois do almoço, eu realmente nunca tive o costume. Mas à noite eu tinha muita dificuldade para dormir. E achava isso bom. Esse é o pior. Eu não sabia identificar os meus limites físicos. Então, quando eu fazia exercícios físicos, eu ia muito além do que o meu corpo físico conseguia aguentar. Eu trabalhava muitas horas no dia, muitas horas. Ganhava bem, eu tinha um emprego que eu sempre quis. Mas eu não tinha tempo para aproveitar aquele dinheiro que eu ganhava, eu não tinha disposição física para aproveitar, para dar uma saída, para viajar, para espairecer. Eu não tinha tempo, porque o tempo para mim era muito escasso e o pouquinho de tempo que me sobrava, eu tinha que dividir entre a família e as minhas coisas, porque eu sempre fui assim, né? As minhas coisas, os meus objetivos. Eu sempre tive objetivos, sempre tinha algum sonho em mente, algum propósito. Então eu procurava, mas você acha que eu aproveitava esse tempo que eu dedicava para o meu propósito? Extremamente cansada, cansada fisicamente, cansada mentalmente, porque trabalhar várias horas por dia, de segunda a segunda, não cansa apenas o seu físico, ele cansa também o mental. Teoricamente, o tal cansaço mental não existe, mas chega um momento que você está esgotada, que você realmente pensa que você precisa de um tempo
E eu nunca me dava esse tempo, eu não me dava este direito de ter este tempo. Então, mesmo estando no meu momento de lazer em casa, ou que eu não estivesse trabalhando, eu sempre estava produzindo e eu exigia isso do meu corpo físico. Outra coisa também é que eu me descuidava muito da alimentação, eu não tinha hora para comer, eu não, justamente por trabalhar demais também, isso ajudava bastante a ter uma alimentação desregrada, a não se alimentar direito com os alimentos que realmente o nosso organismo precisa, não ter um horário específico para cada refeição. Eu comia muita fritura, muito fast food, e isso implicou em alguns problemas físicos, sabia? Eu tive problemas físicos que eu precisei depois tentar recuperar este tempo todo que eu perdi, que eu me descuidei. Então veio o autoconhecimento integral. Vale fazer aqui uma ressalva que, claro, quando eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, ele na verdade não tem esse nome, eu é que utilizo esse nome, o nome que é utilizado assim pelo ambiente ou onde eu comecei a frequentar e que eu tive acesso a esses conhecimentos, chamavam isso de autopesquisa. Eu passei a me tornar então uma pessoa que olha mais para dentro de si e passa a compreender o todo que nos compõe. Hoje eu entendo que eu preciso de um horário para dormir, um horário para acordar, não simplesmente pela organização diária, mas também porque o nosso organismo físico ele precisa de descanso. Entendo que o sono é extremamente importante, então eu cuido do meu momento de sono. Eu faço uma higiene do sono diariamente, eu procuro dormir bem, dormir o suficiente. Hoje eu entendo quando chega o meu limite físico e está na hora de parar de trabalhar. Ou sabe aqueles dias quando a gente precisa fazer um monte de coisa e você não tá afim? Eu também compreendo o porquê que eu não estou afim. É realmente essa preguiça ou o meu físico está cansado? Eu consegui delimitar os meus limites, não só os físicos, tá? Os mentais e os energéticos também, eu consigo entendê-los hoje. Então, o impacto do autoconhecimento foi, eu acho que um dos maiores destaques que eu quero trazer aqui é justamente a questão dos limites. Porque a gente vive no piloto automático e não identifica os nossos próprios limites. Então, quando a gente começa a se conhecer e entender o porquê que a gente age de determinadas maneiras, então a gente passa a respeitar mais os nossos limites, a se cuidar mais, a entender que passar desse limite vai ser prejudicial, não vai fazer bem. Claro, em algum momento ou outro eu vou dar alguns deslizes, mas não são deslizes tão desastrosos como era antes. Então esse é um impacto real que o autoconhecimento integral pode realizar na sua vida também. E claro, cada experiência é uma experiência. Para você, talvez, seja muito mais transformador que tenha sido para mim. Talvez você consiga alcançar muito além do que eu alcancei. E é por isso que eu escolhi este como um propósito para minha vida. Eu escolhi transmitir este conhecimento para as pessoas, não para um grupo elitizado, mas sim para a geral,
Por isso que eu publico inúmeros conteúdos toda semana. Eu adaptei o autoconhecimento que eu tive ao longo dos meus estudos, adaptei para uma linguagem de melhor compreensão, mais fácil compreensão. Eu adaptei os conhecimentos de uma maneira que eu conseguisse transmiti-los gratuitamente, por isso existe esse projeto. E claro, futuramente aí nas próximas semanas está saindo o meu método de autoconhecimento integral para se tornar uma pessoa plena. Ele estará à venda, mas não vai ser nem perto de 3.000, que são os cursos aí de autoconhecimento nesta área onde nasceu todo esse conhecimento, nasceu todo este meu desejo, essa minha curiosidade, e que me deram uma base do conhecimento para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com você a respeito disso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like neste conteúdo. Você pode também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, caso queira receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena. Agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Foi uma honra e um prazer dividir hoje um pouco mais da minha história com você. Deixo também, por último, mas não menos importante, aquele forte abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.